Gente, primeiramente, uma boa noite a todos. Queria agradecer ao professor Jander pelo convite, dizer que é um prazer estar conversando essa noite com vocês. O meu nome é Luísa, eu sou formada em técnica em química pelo IFSU e agora engenheira química pela Universidade Francesa Sigma Clermont. E, bom, é um prazer estar conversando com vocês. Vou deixar a Chloé se apresentar também para aí a gente começar. Boa noite, pessoal. Também gostaria de agradecer ao professor Jander pelo convite, ao professor Pedro pela presença. Eu sou a Chloé, sou formada no técnico em eletrotécnica pelo IF, no técnico em qualidade pelo SENAC e agora concluí a engenharia química na França, como a Luísa, na Universidade de Sigma Clermont. Então, gente, só para falar um pouquinho da nossa trajetória na engenharia química, eu e a Chloé, nós ingressamos no curso de engenharia química do IFSU no ano de 2014, e no ano de 2018 surgiu a possibilidade da gente fazer um intercâmbio financiado pelo governo brasileiro, financiado pela CAPES, que é o Braftec. No ano de 2019, que foi o ano passado, estágio obrigatório lá na França, que era um estágio de duração de 4 meses, e que era o estágio do segundo ano. E no ano de 2020, nesse ano, nós fizemos o nosso estágio de conclusão de curso, que era um estágio com uma duração um pouco maior, que era uma duração de 6 meses. Após ter passado por esses 2 estágios e ter cursado 4 semestres lá na Sigma, a gente obteve o nosso diploma e hoje somos diplomadas, né, engenheiras químicas pela Universidade Sigma Clermont, e aí logo logo esperamos que em 2021 também diplomadas engenheiras químicas pelo IFSU. Então, entrando realmente no tema da nossa palestra, a gente tomou a liberdade de dividir em etapas a busca por um estágio. Então, como a primeira etapa, a gente definiu que é importante que vocês tenham, que a gente tenha um plano de ação. O que isso quer dizer? É importante que a gente defina a área que a gente quer atuar, se a gente quer trabalhar na pesquisa e desenvolvimento, se a gente quer trabalhar na produção, no chão de fábrica. Vocês vão ver que a nossa profissão ela é muito ampla, é muito vasta, a gente pode atuar em inúmeras áreas, então é importante que quando a gente queira fazer um estágio, a gente saiba o que a gente está procurando. Então, definir se eu quero trabalhar numa indústria petroquímica, numa indústria de alimentos, uma indústria farmacêutica, definir a área de atuação. Depois, ver qual é a nossa pretensão salarial, se para a gente é importante que o estágio seja remunerado ou não. Lá na França, a partir de 2 meses de estágio, o estágio é obrigatório que ele seja remunerado. Ver quanto que eu preciso para me manter, se eu posso me mudar, se eu vou me mudar, quanto dinheiro eu preciso e qual é a minha pretensão salarial para um estágio. E depois definir a região que eu quero atuar. Para muitas pessoas, talvez isso possa vir em segundo plano, mas é importante que a gente saiba se a gente está disposto a nos mudarmos e, caso sim, para onde nós gostaríamos de ir, se para uma região mais fria, mais quente. Embora isso pareça, como eu disse, estar plano, isso define a escolha de vários estágios, como foi o meu caso, e depois eu vou contar para vocês. A segunda etapa, então, seria a busca pelas ofertas de estágios. Existem diversas plataformas onde a gente pode buscar essas ofertas de estágio. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. A gente pode usar o LinkedIn, o Indeed, que é uma plataforma muito usada na Europa, tem tanto ofertas de estágio como ofertas de emprego. Existe uma plataforma que a nossa universidade utilizava, que era o Career Center, onde as empresas publicavam ofertas de estágio nas mais variadas áreas. E existe também uma ferramenta que a nossa universidade ela disponibilizava, que era um anuário com o contato de vários ex-alunos, onde eles tinham trabalhado, o e-mail e o telefone. E era muito útil porque a gente podia entrar em contato diretamente com alguém que já tinha trabalhado, ou já tinha feito um estágio na empresa que a gente gostaria de realizar o nosso estágio e poder conversar como que era o ambiente da empresa, qual era o salário, como que era a cidade.
Então, era realmente uma ferramenta muito útil que a gente utilizava para entrar em contato com esses alunos e procurar os estágios. E também a rede de contatos, que é muito importante. De repente, a gente tem um colega que já fez estágio nessa empresa que a gente está interessado, ou um professor, um amigo, enfim. É muito importante alimentar essa nossa rede de contatos, porque, às vezes, ter um contato de dentro da empresa é muito importante e facilita as coisas na hora de conseguir o estágio. Bom, no momento que a gente encontra a oferta de estágio, que a gente está interessado, a terceira etapa vai ser preparar o nosso currículo e uma carta de motivação. O currículo, ele é obrigatório nas vagas que a gente postula e a carta de motivação na grande maioria delas. E é nesse momento que a gente pode adaptar o nosso currículo para evidenciar os pontos fortes, os nossos pontos fortes para aquela vaga, para colocar em evidência as experiências que são relacionadas, porque que a gente vai falar um pouco da nossa personalidade, das capacidades e das qualidades que a gente tem, descrever os valores da empresa, dizer que eles estão alinhados com os nossos próprios valores e mostrar para a empresa, para o recrutador, que a gente procurou saber, conhecer o processo deles, conhecer a cultura da empresa, e é muito importante essa etapa, porque na carta de motivação é que a gente pode se diferenciar e contar um pouquinho mais sobre nós. E a quarta etapa, então, vai ser uma entrevista, e nessa entrevista é importante que a gente saiba descrever as experiências que a gente colocou no nosso currículo, com riqueza de detalhes, falar das nossas soft skills, como a gente trabalha em grupo, nossa capacidade de adaptabilidade, de comunicação, o que nos motivou a nos candidatar para essa vaga, falar dos pontos-chave da empresa, conhecer alguns números-chave, como, por exemplo, o rendimento da empresa, se ela é uma multinacional, falar que nos países que ela está presente, mostrar realmente que a gente se identifica com a empresa e com os valores dela, e é sempre bom pesquisar o processo. Por exemplo, se a gente vai trabalhar numa petroquímica, é sempre bom a gente ter um conhecimento do processo, porque na entrevista técnica sempre podem nos perguntar alguma coisa sobre isso. Agora eu vou passar a palavra para a Chloé, que vai falar um pouquinho da importância das soft e das hard skills. Então, essa partezinha de hard skills e soft skills, ela é bem importante. Hard skills são todas as habilidades que a gente tem que são vinculadas com o nosso conhecimento, seja ele técnico, seja fora da área, sejam idiomas. Então, por exemplo, assim, a partir do momento que nós somos engenheiros químicos, todos nós temos essa hard skill, que é a base da engenharia química. Além disso, alguns de nós, por exemplo, eu tenho técnico em eletrotécnica, a Luísa tem técnico em química, são hard skills também que são fora da área, mas que são importantes. E o idioma, né, que a gente sabe é cada vez mais importante. Já aí para engenharia no Brasil, a gente faz cada vez mais uso do inglês para a bibliografia, se a gente puder pegar melhor, falar um é importante, para o nosso caso foi importante falar o francês. Então, essa partezinha das hard skills é o que vai fazer a gente ter, né, a habilidade técnica para poder candidatar para uma vaga. E a partezinha de soft skills, isso é o que, na minha opinião, vai ligar, assim, o nosso caráter pessoal com o caráter profissional. É o quanto, pessoalmente, a gente vai se encaixar numa vaga que a gente está buscando. Então, por exemplo, a gente trouxe alguns exemplos, né, mas isso realmente vai de uma outra que é o autoconhecimento, né? A gente se conheceu, quais são as nossas, qual é a nossa personalidade, quais são as características dele, né? Por exemplo, aqui, comunicação, trabalho em equipe, se nós somos pessoas rigorosas, se nós somos sérios, tudo isso é muito importante levar em conta, porque é mais importante que a gente coloque em evidência o que nos deixa compatível com uma vaga, do que a gente tem, por exemplo, se adaptar a uma coisa para a qual a gente não serve. Então, por exemplo, quando eu digo capacidade de adaptação, e eu vou falar mais adiante, quando eu for falar do meu estágio do segundo ano, é uma característica, pode ser uma característica positiva, mas pode não ser também. Então, na verdade, é aí que vai essa questão do autoconhecimento e de saber quais são realmente as nossas características e como a gente pode
se adaptar a uma vaga para escolher não só uma vaga, mas sim uma vaga onde a gente possa dar o nosso melhor. Tu pode passar, por favor, Luísa. Eu vou contar um pouquinho para vocês dos estágios que eu realizei, que foram os estágios de segundo e de terceiro. O primeiro estágio foi, então, na Michelin, que é uma empresa que fabrica pneus. Eu tinha um colega, nós tínhamos um colega que já tinha realizado o estágio de primeiro ano nessa mesma empresa, e ele me passou o contato da responsável da equipe de processos de lá, e eu enviei um e-mail fazendo uma candidatura espontânea. Uma candidatura espontânea é quando tu não se candidata para nenhuma vaga específica. Então, nesse e-mail, eu enviei o meu currículo e a minha carta de motivação, dizendo por que eu gostaria de integrar a equipe dela, evidenciando as minhas qualidades e por que eu achava que eu poderia ser a candidata ideal em integrar a equipe de processos da Michelin. O retorno desse meu e-mail foi positivo. Ela me retornou dizendo, então, que nós iríamos fazer uma entrevista técnica com os colaboradores da equipe. Eu passei por essa entrevista técnica e a próxima etapa foi passar por uma entrevista de RH. E o retorno, então, foi uma entrevista bem clássica de RH, e o retorno foi positivo, e então eu integrei o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Michelin, que era em Clermont, que é em Clermont-Ferrand, que também era a cidade onde a gente morava, que era a cidade da nossa universidade. Esse estágio, como a gente comentou, tinha uma duração de 4 meses. Eu tinha 2 lições de estágio. A primeira era a determinação de coeficientes de difusão para uma classe de polímeros, onde a gente aplicou os conhecimentos teóricos, onde eu apliquei os conhecimentos teóricos de fenômenos de transporte. E eu tinha uma segunda lição de estágio, que era a determinação de coeficientes de equilíbrio líquido-vapor, onde eu apliquei os conhecimentos teóricos que eu adquiri tanto no Brasil quanto na França, na área de termodinâmica. Então, esse estágio é um estágio que eu tenho muito carinho pela experiência que eu adquiri lá. Foi muito enriquecedor por diversos fatores. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês. Adquiri e melhorei diversos aspectos, tanto profissionais quanto pessoais. Então, eu aprendi a ter mais autonomia. Quando eu digo autonomia, não é a questão de trabalhar sozinha, estar isolada, mas saber tomar decisões por si próprio, claro, dentro de um nível de responsabilidade que nos é dado, mas quando a gente está bloqueado, saber se desbloquear, saber onde ir procurar ajuda, então ter autonomia dentro da equipe, dentro das tarefas que nos são dadas. Eu pude compreender que ali viver no meu cotidiano que a profissão de engenheiro químico ela é multidisciplinar. Às vezes tu tá bloqueado numa coisinha aqui, tu tem que entrar em contato com outras equipes. Então, assim, às vezes não é só a nossa missão de estágio, às vezes surgem outros problemas que a gente tem que conversar com outras pessoas. Então, realmente, a profissão de um engenheiro químico, o nosso papel, ele é multidisciplinar. O trabalho em equipe, por mais que essa missão ela fosse minha, eu trabalhava, digamos, sozinha dentro dessa minha missão. Existia todo um trabalho em conjunto de toda a equipe que eu integrei. Nós tínhamos reuniões onde a gente dividia os nossos resultados, às vezes eu tinha que pedir ajuda para alguns outros engenheiros em diversas temáticas, tanto em aspectos assim pessoais quanto profissionais. Então, esse trabalho em equipe é muito importante, vocês vão ver, independente do lugar onde vocês trabalhem. Adaptação, a capacidade de se adaptar, assim, primeiramente com a língua, depois de estar num ambiente onde tu não conhece as pessoas, nunca teve, de repente, o contato com uma hierarquia de uma empresa. Então, essa capacidade de se adaptar aos ambientes. A cultura corporativa, cada empresa tem a sua, então eu pude conhecer a cultura da Michelin, que é muito legal. Eles realmente prezam por essa unidade na equipe, pelo bem-estar dos funcionários.
Um planejamento, se organizar, se planejar, dentro da medida do possível, tentar cumprir os prazos que nós mesmos nos damos. Eu tinha a minha missão de estágio, então eu tive que distribuir todas as minhas tarefas nesses 4 meses, então ter um planejamento e seguir esse planejamento. A aplicação dos conhecimentos teóricos, como eu já tinha dito, nas áreas de termodinâmica e de fenômenos de transporte. Capacidade de comunicação, bom, primeiramente a barreira da língua, isso melhorou muito durante o estágio, porque falava somente francês, mas de se comunicar com as pessoas quando a gente precisa de ajuda, de saber ir pedir ajuda, então isso é muito importante, foi uma das outras qualidades que eu desenvolvi. E o reconhecimento. Essa equipe que eu trabalhei, eu tenho muito carinho por ela e eu percebi o quanto é importante que a gente tenha um reconhecimento do nosso trabalho e mesmo assim, pequenas coisas que a gente faz, se forem bem feitas, o quanto é importante que as pessoas reconheçam que a gente está fazendo um bom trabalho, e é importante porque nós seremos profissionais, né, engenheiros, então da gente saber também reconhecer o valor do trabalho dos outros. E então, o estágio de conclusão, que foi meu estágio de 3º ano, eu fiz numa empresa que se chama Alteo, ela se localiza em Gardanne, no sul da França. Eu fiz uma candidatura no site da empresa, eu procurei essa vaga, os meus critérios para esse último estágio, como eu já tinha bastante experiência na parte de pesquisa, eu queria fazer esse estágio na produção, no chão de fábrica, então esse foi o meu primeiro critério. E como eu tinha dito lá para vocês no plano de ação, como eram meus últimos 6 meses na França, eu queria estar num lugar que fosse legal, então a região também foi um ponto que pesou bastante, e aí por isso que eu estava procurando estágios na parte de produção no sul da França, que é uma região mais quente. Então fiz a minha candidatura no site da empresa, também enviei o meu currículo e minha carta de motivação, fiz uma entrevista na empresa, primeiro uma entrevista de RH e depois uma entrevista com o meu responsável dentro da empresa, que foi uma entrevista mais técnica, e o retorno foi muito positivo, então fui admitida para esse estágio de 6 meses na empresa Alteo. Essa empresa é uma empresa que produz aluminas de especialidade a partir de um minério que é a bauxita. Aqui eu coloquei uma foto, é uma empresa, ela é líder mundial no ramo que atua, né? São essas aluminas de especialidade. Ele produz 400 mil toneladas de hidrato de alumina por ano. Esse estágio teve a duração, então, de 6 meses, e a minha missão era trabalhar na melhoria contínua. Eu fiz a otimização da lavagem dos resíduos de bauxita da empresa. Também foi um estágio muito enriquecedor, porque foi a minha primeira experiência no chão de fábrica. Então, eu desenvolvi algumas qualidades, como, por exemplo, eu pude compreender qual é a rotina da produção, qual é o ritmo, bastante diferente da pesquisa do desenvolvimento. Se tu tem um problema, tu não pode esperar até o dia seguinte para resolver. Então, é um ritmo muito mais acelerado. Eu tive contato com diversas instalações que eu já tinha estudado na teoria, então eu pude realmente estar em contato e ver o funcionamento de autoclaves industriais, diversos tipos de filtros, fornos de calcinação, decantadores, então, assim, foi muito rico nessa parte, a empresa era muito completa e tinha um processo bastante complexo, então isso foi muito legal. Tive que desenvolver a minha capacidade de liderança. Eu tinha uma equipe de 15 operários, então, realmente desenvolver essa capacidade de liderar uma equipe, de realmente ser uma líder, né, que é diferente de ser uma chefe, até porque eu não era chefe, né, mas de conseguir se comunicar e fazer com que todo mundo se sinta envolvido naquele assunto, naquela missão, para que todo mundo possa avançar junto. Então, aí entra o trabalho em equipe, que além dessa equipe com quem eu trabalhava, de 15 operários, eu também tive que entrar em contato com outras equipes de engenheiros da produção, equipes de informática, fornecedores. Então, realmente, na produção, é um trabalho em equipe.
ninguém trabalha sozinho, um engenheiro não consegue fazer funcionar uma usina inteira, então realmente é um trabalho onde todas as pessoas são importantes, são fundamentais. As capacidades relacionais, eu acho que esse foi o ponto que eu mais desenvolvi nesse estágio. Vocês vão ver, a gente tem uma carga de informação na engenharia química muito grande, mas de nada serve a gente saber muito e não saber passar aquilo que a gente sabe. Então, eu tive que desenvolver essa capacidade de relacionamento e de comunicação. Eu entendi que o jeito com que eu conversava com o meu responsável, que também era engenheiro, não podia ser o mesmo vocabulário, o mesmo jeito que eu conversava com os operários. A gente tem que aprender a passar aquilo que a gente saiba, independente do nível de estudo das pessoas. Então, assim, esse foi um exercício diário que eu gostei muito, de aprender a trabalhar com as pessoas, de aprender a me comunicar e passar aquilo que eu sei, transmitir as minhas ideias, realmente envolver todo mundo para que todo mundo possa avançar junto por um objetivo comum. Constância. Eu trabalhei na melhoria contínua, então eu trabalhava com operários que estavam na empresa já há 20, 30 anos, que estavam acostumados a trabalhar de uma maneira e que eu tinha que, de pouquinho em pouquinho, mudar a forma deles pensarem, a forma deles agirem. Foi realmente uma mudança comportamental que não é do dia para a noite. Todos nós temos resistência à mudança, então realmente essa constância, paciência, perseverança foi uma das habilidades que eu tive que desenvolver para que finalmente, no final do meu estágio, o pessoal estivesse trabalhando de uma maneira diferente. Segurança no trabalho, esse processo, ele oferecia muitos riscos, então era muito importante um cuidado diário, a todo momento, com a segurança, usar os EPIs, então, ainda mais nesse ano que a gente estava trabalhando aí numa situação atípica da pandemia, além de todos os EPIs, o uso de máscara é importante, então, a segurança no trabalho foi um dos fatores que foi muito presente nesse estágio. E, por fim, a humildade, saber que, independente de sermos engenheiros ou não, a gente sempre tem a aprender com os outros, que a gente não sabe tudo e tá tudo bem, que a gente tem que saber e buscar ajuda quando é necessário. Então, a humildade de reconhecer que não sabe tudo, não conhece um determinado equipamento, não sabe como funciona. Então, isso é muito importante. Assim, foi uma das capacidades que eu desenvolvi ainda mais. E agora, então, vou passar a palavra para a Clé, para ela falar dos estágios dela, e no final eu volto para dar uma palavrinha final. Meu primeiro estágio e, bom, aquelas planejamento, de colocar em evidência soft skills, isso eu pulei. Eu não fiz nada disso, então, obviamente, eu tive muita dificuldade de conseguir um estágio. O que aconteceu comigo foi que eu achei que uma vez que eu encontrasse um estágio na área da engenharia química, estava ok. Eu procurei ajuda no anuário dos estudantes, como a Luísa falou, era um livrinho com contato de vários ex-alunos da Sigma, e mandei algumas candidaturas espontâneas, disse que eu era uma estudante em intercâmbio, que eu tinha algumas aptidões lá e pedi que se alguém tivesse uma vaga para mim, que, né, me ia trazer. E alguns alunos me responderam e eles passaram para a chefia do chefe, na verdade, era uma multinacional americana, o engenheiro responsável pela unidade de Catenoá, ele estava na Inglaterra, então na unidade de Catenoá não tinha engenheiro. E esse engenheiro na Inglaterra, ele olhou meu CV, disse que estava ok, e eu passei uma entrevista com o meu futuro chefe, deu tudo certo e me chamaram. Então, assim, eu não tive planejamento nenhum, eu não sabia, na verdade, absolutamente nada sobre a empresa. Eu mudei na correria, fui a última estudante a conseguir um estágio. E eu coloquei uma setinha ali para mostrar, eu saí de Clermont, onde a gente estava, e viajei fui morar em Compiègne, que era pertinho de Catenoá. Eu, como disse para vocês, né, isso é muito importante, não me planejei nem um pouco, então, assim, eu tive dificuldade com o transporte lá, eu tive dificuldade com a adaptação. Foi uma situação bem ruim por culpa minha. Mas, enfim, pode passar o slide, por favor, Lu.
Nessa empresa, eles são uma usina química, tá? Esse grupo, ele é um fabricante mundial de intermediários químicos, de resinas especiais, de soluções, de aditivos químicos. É uma usina super interessante. Eu fiz meu estágio lá durante 4 meses e depois, quando eu passei a entrevista, eles tinham uma necessidade lá de um profissional que pudesse atuar na verificação e que pudesse criar planos de ação para resolver recomendações da metodologia ASOP, que é uma metodologia de segurança aplicada em várias empresas. E essa metodologia, ela te dá algumas recomendações de coisas que precisam ser melhoradas e eles precisavam de alguém que atuasse nessas recomendações e que propusesse melhorias para a empresa. Então, de certa forma, eu trabalhei na área de segurança e na área de melhoria contínua. Apesar de eu não ter, então, de eu ter pulado aquelas etapas todas de organização lá no início, foi uma experiência bem positiva, porque eu trabalhei numa usina, como disse a Luísa, no chão de fábrica, eu estava lá com os operários todos os dias, na verdade o meu chefe, ele não era engenheiro, então o engenheiro responsável pela unidade, ele era inglês, eu ficava em comunicação com o pessoal da Inglaterra, para eventuais dúvidas, essas coisas, e eu pude crescer bastante profissionalmente, e principalmente ver que eu precisava me adaptar melhor, que eu precisava buscar algo que correspondesse mais ao meu perfil, porque apesar de ter sido uma experiência muito bacana e muito enriquecedora para mim, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Eu não queria mais trabalhar numa usina, no meu próximo estágio eu não gostaria que fosse numa usina, eu gostaria que eu pudesse ter uma experiência em outra área que não fosse a área de produção, e então eu me organizei bem mais e a partir do momento que eu terminei o estágio do segundo ano, que eu ingressei no último semestre da faculdade, eu comecei a pesquisar e comecei a colocar em evidência todas as características que eu achava que eu tinha e que eu queria. E eu descobri que eu gostaria muito de ter uma ciência de desenvolvimento que eu não tinha na engenharia química. Isso, assim, como para o meu estágio, uma área de pesquisa. Pode passar, Lu, por favor. Bom, daí o meu estágio do terceiro ano, na verdade, o que aconteceu foi que a Michelin, que foi a empresa onde a Luísa fez o primeiro estágio dela, eles propuseram um desafio de inovação. E eu, como estava buscando algo na área de pesquisa, me interessei por isso e participei desse desafio de inovação. Eles propuseram algumas missões e a gente tinha que responder a elas, era um trabalho em equipe, e eu trabalhei com uma equipe muito legal, 2 meninas da Sigma. A gente lá uma e fomos ficadas, a nossa equipe foi selecionada assim, fomos fase final de inovação, e lá nós passamos algumas entrevistas, tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal do RH, e eu soube da existência de uma vaga em pesquisa e desenvolvimento, e me candidatei no site da Michelin. Eles puseram um desafio de inovação, eu me interessei, participei, a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal do RH, e foi onde a existência de vaga para pesquisa e desenvolvimento na empresa, numa equipe da área de processos químicos, né? E eu apliquei para essa vaga no site da Michelin e fiz um processo seletivo. Tu pode passar já o slide, Lu. E durante esse processo seletivo, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o meu chefe e conversar quais eram as minhas hard skills. Uma que eu gostaria de destacar, o meu chefe era português. E ele me propôs fazer a entrevista em português. Ele disse, tu pode fazer a entrevista em português ou francês, como tu quiseres. E eu optei por fazer em francês, porque eu preferia assumir o risco de falar umas palavrinhas erradas, mas mostrar que eu estava realmente disposta a ir além da minha zona de conforto, do que ficar ali naquele conforto e fazer em português. Então, durou 6 meses e a minha missão na Michelin era modelar e simular a transferência de massa num reator polifásico de polimerização. Então foi algo muito, muito legal, eu desenvolvi uma missão muito legal. No final funcionou, obviamente, com a ajuda da equipe, eu não fiz nada sozinha, trabalho mais com a equipe. E esse estágio, para mim, eu tenho um carinho mais do que especial por ele. É uma equipe fantástica, assim, não tem nem o que falar, a Luísa pode confirmar. É, assim, um prazer absurdo trabalhar na Michelin. É um pessoal maravilhoso. E aí, por fim, pode passar o Lucas, por favor. Nesses passeios que a gente fez em equipe, eu já estava ali na época de pandemia, então era tudo aberto, não tinha mais futebol, não tinha mais aglomeração. Mas um dos passeios a gente foi num parque de vulcões ali na região de Clermont-Ferrand. E eu trouxe essa mensagem porque eu achei ela muito bonitinha, que diz que para a gente chegar, né, no mistério das profundezas é preciso que a gente saiba mirar o topo, porque o fogo que está no centro da Terra aparece apenas no pico dos vulcões.
Então, assim, que a gente sabe ir atrás dos nossos sonhos, porque é assim que a gente realmente vai alcançar o mistério das profundezas da gente mesmo, sabe? Se conhecer. Era isso que eu tinha para dizer. Acho que talvez se eu quiser acrescentar mais alguma coisinha. Não, gente, eu queria só dizer, dar uma última palavrinha, assim. Claro, as experiências que eu e a Chloé comentamos são experiências internacionais, porque foi o que se proporcionou para a gente, mas dizer para vocês que não é necessário ir para a França para ter experiências, toda experiência é válida. Então, aproveitem quando vocês tiverem a oportunidade de organizar uma semana acadêmica, de dar uma monitoria, participar de um projeto de pesquisa. É isso que vai diferenciar vocês dos outros. Vocês que constroem a própria história, a própria carreira de vocês. Então, assim, não é necessário fazer um intercâmbio para ter experiências que sejam muito válidas. Então, se exponham a isso, aproveitem as oportunidades que o IFE dá, claro, dentro das possibilidades de vocês, dentro do perfil de vocês, aproveitem as oportunidades, porque é isso que vai diferenciar vocês. Quando vocês passarem por uma entrevista de estágio ou de emprego, o diploma, no final, todo mundo vai ter. Independente se eu fui um aluno modular ou se eu fui um aluno que repetiu um semestre, no final, o diploma eu vou ter. Mas o que eu fiz de diferente? Eu sei trabalhar em equipe, eu sei transmitir os meus conhecimentos. Então, assim, isso é muito importante. E apesar de aqui eu e a Chloé termos falado da nossa experiência internacional, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não é necessário ir para a Europa fazer um estágio para ter experiência para contar. Então, assim, se aventurem, vocês estão aí no primeiro semestre, então aproveitem as oportunidades que surgirem. Ali no último slide eu deixei o meu e-mail, saibam que eu estou aberta para conversar por e-mail, por Facebook, Instagram, podem me chamar. E foi um prazer conversar com vocês, dividir um pouquinho da nossa experiência, e se tiverem dúvidas, estamos aí para respondê-las. Ok, Luísa, Chloé, obrigado pelo depoimento de vocês. Estamos abertos aqui a perguntas aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Luísa e para a Chloé, aproveitar esse momento aí, fiquem à vontade aí. Bom, eu gostaria de saber, tipo assim, qual seria a principal dica que vocês dão para a gente que está pensando, eu tenho ideia de ir para a França, aí, tipo, qual seria a principal dica de como se organizar, como se portar, qual seria o principal ensinamento que vocês deixam para a gente que quer ir para a França? Obrigada, Daniel, pela pergunta. Eu diria assim, primeiramente, começar a estudar o francês. Eu e a Chloé, nós somos as primeiras, então o edital saiu assim bem em cima, a gente estudou pouquíssimos meses, porque para ir para lá tem que passar por uma prova de proficiência, e chegando lá, embora eu e a Chloé tivéssemos validado essa prova, a gente chegou lá e percebeu que não sabia falar francês. Então, isso é assim, um ponto muito importante, porque a barreira da língua acaba mudando a tua personalidade. Porque se aqui tu era uma pessoa comunicativa, um líder, lá pela barreira da língua, tu perde um pouco de quem tu é, justamente por não conseguir se comunicar. Então, estudar o francês. E se for pelo programa Braftec, existem aí alguns critérios do editais que tu tens que atender, para classificação, então dá uma cuidadinha aí no coeficiente de rendimento. Existem alguns critérios assim, mas que eu tenho certeza que vocês são capazes de atender, e tá pronto para mudar, e para se adaptar, para mergulhar numa nova cultura, e para saber que vai ser tudo diferente, e tá pronto para mudança. Não sei se a Chloé tem algo a acrescentar. Eu diria que também eu diria que é isso, é o francês, tem que estudar francês, não tem saída aí, mas assim, eu acho também que a gente nunca vai estar pronto assim para chegar na França falando francês. É importante, como falou Luiz, assim, dar a cara a tapa, sabe? Tu vai chegar lá e tu vai falar, tu vai te comunicar, tu vai cometer erros, não pode ter medo disso também, sabe? E mais uma coisa eu te diria, eu acho que para mim fez muita diferença ter passado pelo menos o quinto semestre ali, porque as disciplinas elas são puxadas,
Lá, a Sigma tem uma modalidade muito diferente de ensino. As disciplinas são tudo junto, assim, mas acho que fazer no Brasil primeiro e ter uma base vai te ajudar mais. Mas é isso, assim, o francês é fundamental. Se tu tem vontade de ir para a França, começa agora, sabe? Dá para estudar em casa, sabe? Às vezes a gente não tem condições. Eu trabalhei durante toda a engenharia, para mim foi bem difícil. Mas se tu começar cedo, tu te organiza, tu estuda em casa. Eu tenho livros sobrando aqui, posso emprestar, posso dar, inclusive. Tem muita coisa pela internet também, sabe? Então, assim, prende o grito, sabe? Não vai ser pelo francês o problema, mas começa por aí. Também, muito obrigado. Legal, legal mesmo. É importante mesmo, assim, ter concluído no mínimo 50% do curso, né? Porque realmente lá na França a gente percebeu, acompanhando as gurias, que realmente, assim, tem que ter um bom embasamento, pelo menos até o sexto semestre, aí, para poder conseguir vencer todos esses desafios da interdisciplinariedade, que eles trabalham bastante, né? Baseado em projetos e tudo mais. Eu queria saber sobre aquela questão, que tu falasse sobre a organização, né? Qual é a importância de se organizar nessa questão dos estágios, assim, porque tu citou bastante isso no teu primeiro estágio, né? Que tu assume que foi uma falha tua, assim. Tu poderia explicar melhor isso, assim, como é que ficaria essa questão dos estudantes quando pensam em fazer os estágios, assim, o que eles não deveriam cometer de equívocos que tu acha que tu cometeu, mas que seria importante eles pensarem ou avaliarem melhor? Bom, assim, eu acho que eu não me conheci o suficiente. Então, assim, realmente eu não me planejei. E o que eu deixo de dica é se conhecer, porque uma coisa que eu dizia, que eu achava que era um ponto super positivo a meu respeito, era a capacidade de adaptação. Eu adorava dizer que eu era uma pessoa super capaz de me adaptar. E eu acho que eu sou realmente, só que isso não necessariamente é positivo, porque ser capaz de se adaptar não significa estar no lugar certo. Estar adaptado a alguma coisa não significa estar no lugar onde a gente poderia ser o melhor. Na verdade, eu me adaptei no final das positivo, mas eu sei que se eu tivesse mais competência para aquela vaga, talvez eu pudesse ter feito um trabalho melhor lá. O meu trabalho não foi tão bom. Enquanto que depois eu tive a oportunidade de ver que uma vez que eu estava onde eu queria, nossa, o negócio, trabalhar era um prazer, todos os dias e trabalhar era um prazer. Então, eu acho que realmente a gente precisa se conhecer, não é bobagem, não é querer ser seletivo em relação a uma vaga. Claro que na hora que o momento aperta ali, eu sei como é, eu trabalho para bancar engenharia. Então, eu sei que às vezes a gente tem dificuldade, mas assim, tentar se conhecer e tentar atuar no melhor lugar, assim, pra gente, isso é fundamental. Porque ali a gente vai ter a chance de realmente ser um bom engenheiro. Você só vai fazer o trabalho básico do dia a dia. Sim, sim. Isso é uma coisa importante, né? Porque adaptação não significa que tu vai conseguir ter um bom desempenho, né? Diante de uma área que tu realmente não gosta ou que tu não tem afinidade, né? Então a gente acaba percebendo que nós somos limitados em algumas coisas, né? Tem áreas que a gente cai que a gente é pouco produtivo. Não porque a gente não é inteligente ou porque a gente não é esforçado, mas é que nós estamos dentro de uma limitação que é própria de cada um. Então, realmente saber enxergar essas coisas e saber aonde a gente desempenha melhor, a gente acaba se adaptando melhor e sendo mais produtivo, né? A engenharia tem muitas áreas de atuação e tem áreas que a gente acaba gostando e outras também a gente acaba não gostando, assim, não tendo muita afinidade. Então, por mais que se tente se adaptar, a gente acaba não conseguindo, como tu falasse, ser muito produtivo, né? Porque aquilo não vai te dando muito prazer, não vai te trazendo alegria naquele trabalho, né? Então, a adaptação, no fim, ela vai se confundindo com a falta de desejo de realmente se aprofundar, de melhorar naquilo ali. Então, é uma dica muito importante para os estudantes aqui, né? E, claro, às vezes a gente não tem essa ideia também do que a gente gosta, então, às vezes, experimentar também é importante nesse sentido, né? Como tu fizesse uma experiência, né? E agora tu tá vendo que essa área realmente é uma área que tu, enfim, né, não queres seguir nela, ou tem outras propensões, né? Então, o momento da graduação é um momento importante da gente também experimentar algumas coisas também, se a gente não tem certeza, né? Se a gente não consegue se autoavaliar em algumas áreas, a gente pode também se dar o luxo de experimentar um estágio de férias, um estágio de verão, de repente, um estágio mais curto, né? Para a gente ver se realmente a gente gosta daquilo ali. Então, eu percebo que essas experiências de vocês acabaram trazendo muito crescimento para vocês, né, em relação ao mercado de trabalho, né? Isso realmente é uma coisa muito importante, porque
às vezes o estudante quer concluir logo o curso, quer terminar logo a engenharia, mas no fim ele sai muito sem saber, né, no mercado de trabalho para onde vai atuar, o que ele gosta de fazer. Então, só que depois de tu ter o diploma na mão, já fica tudo mais complicado, né? Porque as vagas, as oportunidades, já não dá para errar tanto, né? Porque tu vai ser contratado para ser responsável por algum setor. Então, é importante que nesses anos de engenharia, o estudante possa realmente experimentar mais estágios, né? A gente sabe que é um pouco difícil, porém, não é impossível, né? A gente tem esse período agora de férias mesmo, começa em dezembro, a gente volta só em março com as aulas. Daqui a pouco tem alguma empresa que abre as portas para tu trabalhar na produção, no laboratório, né? Então, é importante que a gente também arrisque um pouco, né? Não fique só com aquela ideia de que não dá, de que não pode. Tenta, liga para a empresa, fala que tu tem um tempo, um período de 3 meses livre, ou de repente invade um pouquinho, 4 meses, por que não, né? Mas eu entendo que é muito importante essa experiência assim de fazer estágios na área de engenharia durante o curso, até para também motivar um pouco, porque às vezes a gente está dentro do curso e a gente não se motiva um pouco com as disciplinas. Como a Luísa falou, ela entrou lá numa empresa, acabou trabalhando bastante com termodinâmica, né? Talvez quando tu vê a termodinâmica, a disciplina, tu não, talvez não tem tanto interesse, mas quando tu enxerga a aplicabilidade dessa disciplina dentro de uma empresa, isso acaba também fazendo com que realmente tu te interesse em ouvir mais sobre aquilo, né? Então, às vezes, essa falta de interesse na sala de aula, muitas vezes ele acontece porque a gente não tem noção do que a gente vai precisar dentro da empresa. Porque se a gente tivesse noção do que precisaríamos atuar na empresa, a gente iria, sei lá, absorver muito melhor aquela sala de aula, né? Então, por isso que a experiência dos estágios é uma coisa importante mesmo. Mas tá bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta aqui para as gurias? Não? Eu gostaria Sim. de fazer um breve comentário, Sim, Jander. por favor, Pedro. Me permite? Boa noite, então, professor Jander. Boa noite, professor César. Cumprimentos a Luísa e a Cloé. São as pioneiras do curso de Engenharia Química do Campus Pelotas. Nós estamos muito satisfeitos assim com o resultado que vocês obtiveram nesses 2 anos lá no Sigma Clermont, né? Hoje nós temos mais de 20 alunos que fizeram esse percurso ao longo de 6 anos de Braftec, entre os 3 cursos participantes, tanto a elétrica quanto a mecânica lá de Sapucaia e a química. Essas experiências que vocês compartilharam, principalmente para os alunos que são ingressantes no curso de engenharia, elas são muito ricas, né? São experiências muito importantes para vocês e são exemplos para aqueles alunos que ora entram, né? Teve o aluno que perguntou o que recomendaria, né? Qual é a recomendação, né? Uma das coisas que eu reforço fortemente é o olhar para o curso, né? Tem que aprender o idioma, o francês, se está disponível, aprenda o francês. Se está disponível em inglês, aprenda o inglês. Se está disponível em espanhol, aprenda o espanhol. A mobilidade, como disse a Luísa, ela pode ser feita de várias formas. Inclusive, a gente pode olhar para os países do Mercosul aqui, Uruguai, Argentina, ter a oportunidade de vivenciar um período no exterior, ela é uma experiência muito importante, como foi o que disse a Luísa logo no início da apresentação dela. Experiência de morar sozinha, de ter toda essa vivência. Então, o idioma, né, mas principalmente olhar para o curso, para a aplicação nas diferentes disciplinas do curso. Porque o coeficiente de rendimento é um dos pontos, se não é o mais importante, é um dos mais importantes que vai ser verificado no momento da seleção dos estudantes. Então, projetos como esse fazem com que, de fato, ocorra uma elevação dos rendimentos dos estudantes de uma maneira geral. E, por último, a questão que a Cloé falou, né, que ela disse que para bancar o curso, ela precisa trabalhar, precisa estar fazendo estágio. Então,
E isso, antes de mais nada, é uma grande oportunidade, né? Porque a gente tem e observa que aquelas universidades cujos turnos de aula são integrais, em que mal propiciam aos alunos a oportunidade de estagiar, né, ao longo do curso, fazem com que os alunos carreguem óbices, né, ao final dos seus cursos, sem ter tido aquela experiência do chão de fábrica, sem ter tido aquilo que o professor Jander acabou de falar, de estar assistindo uma aula de termo e não estar enxergando propriamente aquilo que é a prática, né? E muitas vezes há um certo, entre aspas, vou colocar, pode ocorrer, entre aspas, um certo desinteresse, né? E sendo que vivenciar o dia a dia disso, da atividade relacionada àquele conteúdo, ela passa a ser algo bastante interessante e o aluno pode começar a colocar como alvo de carreira lá na frente. Então, dessa forma, eu quero cumprimentar novamente vocês duas, né, duas engenheiras formadas já, e em breve serão duplamente formadas por duas instituições de alto nível, tanto do Brasil quanto do exterior, né, da França, como a engenharia química com conceito 4, junto ao MEC, né, e desejar a todos um 2021 melhor do que foi esse 2020 para todos nós. Tá certo? Um grande abraço, um abraço bastante apertado em todos. Obrigado, João. Muito obrigado, Pedro, pelas palavras, né? O professor Pedro é alguém importante nesse processo todo, porque ele coordena todo esse processo de intercâmbio Unifisul e foi aquele que nos convidou para participar desse processo do Braftec. Então tá, eu quero agradecer a presença da Luísa e da Chloé, desejar uma boa passagem de ano para vocês, né? Desejar assim que vocês fiquem bem, que possam realmente se cuidar para não ter que vencer Covid nenhum, né? A gente não precisa vencer aquele que não entra, né? Então, mas se tiver que vencer, desejo assim que todos fiquem bem e obrigado pela presença de vocês. Luiz e Chloé, obrigado por vocês terem partilhado conosco essas experiências, é muito enriquecedor isso, né? Hoje o nosso curso está vivendo um outro momento, porque os alunos estão entrando e podendo vivenciar coisas que vocês, quando entraram, não puderam vivenciar, né? Então, esses estudantes que estão aqui hoje na Introdução à Engenharia Química, eles estão recebendo coisas assim que vocês não receberam, porém, mesmo não recebendo, vocês estão fazendo coisas, né, que parte muito da busca e da motivação de vocês em crescer. Então, independente disso, né, é importante que todos nós sonhemos e busquemos aquilo que a gente entende que realmente vai fazer diferença na nossa vida. Então tá, últimas palavras aí, Luiz e Chloé, para nos dar um tchauzinho. Não, só para finalizar, dizer que realmente foi um prazer trocar um pouquinho da nossa experiência lá na França aqui com vocês e que falar mais uma vez que eu estou à disposição de quem tiver qualquer dúvida, seja com relação aos estágios ou ao programa Braftec, a vida lá na França, que eu estou à disposição de todos vocês e desejar aí um feliz ano novo e muita saúde aí em 2021. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado. Chloé. Eu queria agradecer também, desejar um feliz ano novo. Igualmente, eu estou à disposição para o que precisarem. A Lu deixou o meu e-mail ali, mas se alguém precisar também pode entrar em contato pelo Facebook, não sei, por onde precisar, realmente, tá? A gente está aí para ajudar e para compartilhar isso que a gente pode agregar ao nosso conhecimento.